E para o uso dessa integral, né? Para resolver essa integral, nós vamos precisar, então, usar uma das identidades trigonométricas, né? Uma não, acho que duas. Enfim. Então, bom. Quando o pessoal vai chegando, vamos começar. Ok. Então, começando daqui. Bom, então assim, para resolver essa integral, nós temos que ver, né, que nós temos a tangente e a secante. Então, uma forma de resolver essa integral é nós olharmos para a tabela da trigonometria e vermos o seguinte, nós temos a identidade da tangente e a identidade da secante. Então, como nós vamos organizar isso? Né? Bom, a tangente e a secante, lembrando que são do mesmo arco, né? Ou seja, 4x. Então, eu tenho a tangente é seno sobre cosseno. E a secante é 1 sobre cosseno. Então, eu reescrevo dessa forma. Eu tenho, então, uma divisão de fração, né? Bom, dividir fração a gente sabe. Mas, estranho que pareça, a gente sabe, estranho que pareça a fração, a gente sabe resolver essa fração. Tá. Aqui eu acabei voltando, eu estava fazendo... Estava aceitando alunos e acabei voltando. Tá. Então, por mais que a gente seja estranha a fração, a gente sabe resolver ela, né? Permanece com a de cima, multiplica invertendo a de baixo. Na hora que a gente multiplica invertendo a de baixo, o que acontece? Nós vamos simplificar, né? Nós vamos, então, simplificar o cosseno com cosseno. Sobrou apenas o seno. Olha só que legal. Parecia um monstro. Mas tangente de 4x dividido por seno de 4x é seno de 4x apenas. Então, né, o que acontece? Nós vamos reescrever a nossa integral dessa maneira. Tangente de 4x, integral de tangente de 4x sobre seno de secante de 4x é a mesma coisa que a integral do seno de 4x. E integral de seno de 4x, a gente já sabe, né? Então, quanto é a integral de seno de 4x? A gente vai olhar para a propriedade 8. Vai fazer o seguinte, u é igual a 4x, meu du é 4dx. Vou multiplicar dentro por 4, né? Vou multiplicar aqui dentro por 4, para mim ter 4dx corresponde ao meu du, e lá fora vai ser o meu quarto. Pois não? Bom, vou fazer uma coisa aqui. Eu vou desligar uma coisa. Tá todo mundo com seu microfonezinho desligado. Beleza. Então, o que acontece? Né? Eu tenho, então multipliquei por um quarto e 4 menos 4 lá dentro. Só que aqui tem um erro, né, professor? O senhor está fazendo um erro aqui, é mais 4, né? Não tem esse menos. Aqui é resultado de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim, é resultado de Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Vamos arrumar isso aqui, porque depois fica errado para o semestre que vem. Né? Então, vamos lá. Opa. Esse negócio aqui. Tá. Vamos ali, ó. Ó. Pá. Vamos lá, não vai funcionar? Ó, deu. Só um sinalzinho de menos, é só 4, né? Não é menos 4. Então, toca o barco. Tá? Bom,
Então, eu multiplico lá dentro por 4 e lá fora por 1/4, né? Então, ficou 1/4 do seno de U. Agora sim, a integral de seno de U é menos cosseno, né? Então, vai ficar 1/4 vezes menos cosseno, vai ficar menos 1/4 de cosseno de 4x. E isso aqui a gente já poderia ter resolvido aqui direto, né? Na aula que vem, quando a gente for falar de integral por partes, vocês vão se deparar com esse tipo de integral e vão olhar aqui, ó. Integral de seno de 4x. Integral do seno é menos cosseno. Cosseno de 4x. Bom, mas é 4x, então aqui fora vai 1/4. Como é negativo, tem que ter um menos aqui. Bom, isso aqui já tem que ser... Está no DNA isso, semana que vem. Ah, então, integral de seno de 4x, olhou, menos 1/4 cosseno de 4x. E aqui está o passo a passo de como fazer a substituição. Isso a gente já viu na aula passada. Tá. Agora, vamos aqui, nesse monstrinho. É um monstrinho, mas é a coisa mais simples do mundo, né? Tá. Como é que fica? Então, olhamos para essa integral e vamos dizer assim, tá, mas isso é uma coisa horrível e, né? Antes de nos desesperar, vamos olhar calmamente e friamente. Bom, eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação, né? Eu tenho 1 vezes 1 dx, né? Tem que separar bem separadinho. Eu tenho que ver que, né, se eu tenho 1 vezes 1, continua tudo 1, né? Então, esse 1 é do fato que eu tenho 1 vezes 1. Vezes 1 é 1. 1 vezes dt é dt. É redundante, mas a gente tem que falar, né? Então, o que acontece? Eu ainda posso abrir em duas frações, né? Ou seja, 1 cosseno de π, cosseno ao quadrado, e 1 sobre a raiz. Tá? Abrimos. Bom, o que mais que a gente pode enxergar? Né? O que mais que a gente pode enxergar? Então, a gente enxerga que 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado. Porque 1 ao quadrado é 1, né? Então, eu posso reescrever dessa forma. Escrevendo desta forma aqui, eu vou olhar a identidade 4 e vou ver o seguinte, que 1 sobre cosseno de πt nada mais é do que secante ao quadrado de πt. Né? Então, eu já tenho ali uma secante ao quadrado, né? Então, olhei para a tabela por 4, né? Um cosseno de πt ficou secante ao quadrado de πt. Ah, beleza. Então, eu tenho isso aqui. Então, secante ao quadrado de πt vezes 1 é a mesma coisa que secante ao quadrado de πt dividido pela raiz quadrada. Aqui, a gente não fez absolutamente nada. A gente só reescreveu esse monstrengo aqui. Só reescreveu ele. Doutor, o Tá? quadrado veio daquele parênteses, né? Sim. Secante ao quadrado por causa do parêntese antes lá, né? Isso, exatamente. Porque tem Secante de 1 θ ali, né? Tá. sobre cosseno ao quadrado. Né? Então, vai ficar 1 sobre secante. Em vez de ficar escrevendo isso aqui, a gente escreve já direto secante ao quadrado. Tá? Bom, beleza. Então, secante ao quadrado de πt. Beleza. Então, tá. O que acontece? Bom, então quer dizer que esta integral aqui, essa coisa horrível, se a gente reescrever ela, a gente vai chegar a isso aqui. Alguém vai dizer, mas isso não me diz absolutamente nada. Tá? Nós temos que resolver essa integral. Então, vamos resolver essa integral. Então, nós vamos fazer suposições. Né? A gente faz suposições. Já que a gente está nesse aqui, e vocês são engenheiros, então vocês não podem fugir do projeto. Vocês têm que fazer uma suposição. Aí você vai olhar para a tabela, a suposição imediata é a 9. Secante ao quadrado. Tem uma secante ao quadrado, vamos olhar para a secante ao quadrado. Só que a secante ao quadrado, ela resulta na tangente, ou seja, na mesma linha. Ou seja, elas estão em linha reta. Ora, né? E aí eu tenho que olhar para o argumento da secante. A secante ao quadrado, quem está dentro da secante é o u. E se eu tenho, né, u igual a πt, o meu du vai ser πdt.
E aí, não tem... O que eu vou fazer com essa raiz quadrada? Não vai ter encaixe. Não dá encaixe. E tem que ter encaixe quando a gente está falando de substituição, tá? Semana que vem não vai ter encaixe. Mas aqui tem encaixe. Tá? Então, essa suposição de olhar para 9, pode ser que não há encaixe. Vou fazer uma segunda suposição. Continuando olhando para 9, o que a gente vai fazer? Vai olhar no sentido contrário. O que é olhar no sentido contrário? A gente está olhando para a derivada. Ou seja, a derivada da tangente é quanto? Secante ao quadrado. Se eu olho nesse sentido, eu estou vendo a tabela de derivadas. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Né? Ou seja, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se eu faço a derivada de 1 mais tangente, eu tenho secante ao quadrado. Olha só que legal. A derivada disso aqui, a derivada disso é isso aqui. Ou seja, temos um encaixe. Quem vai ser o meu U? Né? Quem vai ser o meu U? O meu U vai ser mais tangente de πt. Né? Por quê? Porque a derivada de tangente de πt, de 1 mais tangente de πt, é secante, né? Secante ao quadrado. Encaixa lá em cima. Desta maneira, nós vamos ir da 9 para 3. Por quê? Né? Por quê? Porque o que eu sei da raiz? A raiz é uma potência fracionária. E ela ainda está onde? Olha só que legal, está no denominador. Ela ainda está no denominador. O que eu posso fazer? Eu posso escrever isso como, né? Eu posso escrever tudo e colocar tudo na menos 1/2. Então, o que eu tenho? Eu tenho nada mais, nada menos do que uma U na menos 1/2 de U. Então, vamos escrever essa integral aqui, nós vamos pegar toda essa parafernália e colocar nesse formato aqui, ó. Nós vamos encaixar essa integral, toda essa expressão aqui dentro. Então, nós já vimos quem é o U. O U é isso aqui. Então, vai para o lugar do U é U mais tangente de π. Quem vai para o lugar do DU? Quem vai para o lugar do DU é isso aqui. Nada mais é do que secante de π. Então, isso aqui é DU. Isso aqui é meu DU. E isso aqui é meu U. Olha só que legal. Bom, então tá. Vamos ver se eu escrevi isso aqui nesse PowerPoint. Então tá. Então, para que eu tenha isso, antes de mais nada, eu tenho que ver o seguinte, né? Eu tenho que multiplicar dentro e fora por π. Por quê? Por que eu tenho que multiplicar dentro e fora por π? Porque na hora que eu faço essa derivada, eu tenho esse π aqui. Então, para eu ter um du, falta eu multiplicar o π aqui. Então, se eu multipliquei o π aqui dentro, lá fora eu tenho que multiplicar por π também. Tá? É o que ele está dizendo. Por quê? Porque 1 sobre π vezes π é igual a 1. Muito bom. Então tá. Então temos aqui. Então, 1 sobre π vezes π dá 1. A gente multiplica dentro e fora, né? Multiplica dentro e fora por 1 sobre π. Então, por que isso? Porque na hora que nós fazemos isso, o que eu vejo? O π secante ao quadrado de π, ele corresponde ao meu du, né? Ou seja, que está em verde. O u, que é o 1 mais tangente de πt, né? Está em azul. Desta forma, o que acontece? Eu faço exatamente os encaixes, né? Ou seja, isso tudo aqui é meu U. Aqui. E tudo aqui que está em verde é meu DU. Simples assim, ó, viu? Com a substituição enxuga tudo
coloca tudo dentro de uma forma, e essa forma, então, é que vai me resolver a integral? Então, essa forma que a gente tem, resolveu a integral. Qual é a integral de u na menos 1 meio? Né? Ou seja, é menos 1 meio, né? Ou seja, u na menos 1 meio. Ficou o quê? U na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Quanto é que é menos meio mais 1? É meio, né? Então, meio aqui, meio aqui. Aquela história. Como é que eu faço com essa fração aqui no denominador? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Desta forma, eu tenho isso aqui, né? E o expoente fracionário é uma raiz quadrada. Muito bom. Desta maneira, voltando para a variável original, que é o t, nós temos então que o resultado da integral 4 é 2 sobre π, raiz quadrada de 1 mais tangente de π. Olha só que legal. Muito simples. Tá? Eu fiz esse exercício aqui, acho esse exercício bem legal. Na lista, não tem nenhum parecido. Não, tem um que envolve secante e tangente. Aquele que envolve secante e tangente na atividade 13, eles pegam essa ideia. Tá? Não é tão feio quanto esse, mas ele tem essa ideia da relação da tangente com a secante. Professor, simples, diz o professor. Vocês são muito medrosos, gente. Ai, meu Deus do céu, vocês só querem mamar. Não, não é medo, professor. É que fica engraçado o jeito que tu fala. Simples, simples, isso aí é barbada. Enfim. Né? Não, eu entendo. Eu entendo. Tá. Não. É que a princípio, como eu vou dizer, é que. Não, eu entendo que visualmente pode ser que não seja bonito, mas enfim, a gente tem que encarar. Então, outras identidades trigonométricas muito importantes são essas aqui que eu estou apresentando para vocês. A gente vai usar, essa daqui é uma identidade bem importante e ela tem um nome. Quem assistiu a videoaula disse, né, foi dito que essa aqui é a relação fundamental da trigonometria, né? Relação fundamental da trigonometria, tá? Ela é bem importante. Essa relação aqui do cosseno ao quadrado e do seno ao quadrado, né? Na atividade pré-aula, eu peço, acho que a dedução dessa aqui, né? Então, como eu saio daqui para chegar aqui? Isso aqui está lá na atividade pré-aula. E aqui é a única relação que a gente muda, ou seja, que a gente mexe com o argumento. Repara que aqui a gente mexe. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o dobro de x, ou seja, eu mexo com o arco. É a única relação que eu mexo dentro do arco. Existem outras relações que mexem com o arco, mas não nos cabe aqui nessa disciplina. E aqui tem essa relação envolvendo secante e tangente, que pode ser útil, né, em algum momento. Acho que lá na lista de exercícios, lá na atividade 13, em algum momento, vocês vão ter que se deparar com essa aqui. Ou seja, eu deixei uma situação lá que... Ou seja, a lista de exercícios na atividade, eu acho que tem que deixar alguma coisa que embrete vocês e que vocês têm que buscar algo. Mas tá aqui. Tudo tá aí. Alguma coisa tipo tudo, né, senhor? Eu não vou levar isso como... Porque senão eu vou me atirar da janela aqui e eu tô no 10º andar. Então. Vamos lá. Ô, professor, só uma dúvida que me surgiu ali no pré-aula ali. É uma coisa que, muito possível, eu já aprendi, mas esqueci. Na questão ali do, tipo, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, Isso. enfim. Ele disse assim que, tipo, no primeiro quadrante o seno e o cosseno é positivo, no segundo o seno é positivo e o cosseno é negativo. Algo do tipo assim. Isso daí tem algum material? O senhor poderia explicar que eu não...
Dá uma olhada no Moodle que tem uma revisão de trigonometria que, se eu não me engano, eu deixei disponível para cálculo 2 também. Aham. Tá? Ah, eu acho que eu sei. Aham. Tá? Tu dá uma Tá, vou olhada dar que uma ali olhada ali. tem bastante coisa, tem coisas que vão nesse sentido ali. Tá? Tá. Não, beleza, obrigado. Se não tiver, tu me manda uma mensagem que eu posto ali. Mas, se eu não me engano, eu deixei para cálculo 2 disponível a revisão de trigonometria. Tá? Não, beleza. Obrigado aí. Bom, mas isso é importante porque depois, nas disciplinas que vocês fazem por aí, que não é cálculo 2, que sim são lá, sei lá, topografia, circuitos, não sei o quê, né? Essas coisas todas aí de vocês, da análise estrutural, cálculo estrutural, de sólidos, essas coisas, isso é importante. Tá. Então, cosseno. Lá na pré-aula eu deixei o seno. Então, a dúvida do seno é resolvida no cosseno, porque seno e cosseno só muda pouca coisa. Então tá, vamos resolver o cosseno. Bom, o que eu disse na pré-aula? Eu disse que era para a gente abrir o cosseno ao cubo, né, em cosseno, vezes cosseno ao quadrado, né? Porque daí eu vou ter 3 cossenos. Tá, beleza. Por que a gente abre cosseno vezes cosseno ao quadrado? Porque daí eu uso a primeira relação. Né? Na primeira relação eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se eu tenho seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu quero isolar o cosseno, então vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Então, no lugar do cosseno, eu vou substituir por cosseno menos 1. Ou seja, 1 menos seno, né? Desculpa. Eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado. Pois bem, então, veremos. Então, o que acontece? No lugar do cosseno, 1 menos seno ao quadrado. Muito bom. E agora? Usei a primeira identidade. Agora eu vou fazer a distributiva. Cosseno vezes 1, cosseno vezes seno ao quadrado. Quando eu faço isso, né? Ou seja, aqui eu estou mostrando que eu usei a identidade 1. Quando eu faço isso, eu vou ter cosseno menos cosseno seno ao quadrado. Tá? Então, eu tenho uma subtração aqui. Lembrando, se eu tenho uma subtração, eu tenho uma subtração de integral. Eu tenho essa integral menos essa integral, ou seja, esta menos esta. E isso a gente sabe fazer. Né? Ou seja, a gente sabe fazer as duas. Então tá. A integral do cosseno, né? Ou seja, primeiramente, eu tenho agora duas coisas, né? Ou seja, eu tenho a integral do cosseno e a integral do cosseno seno ao quadrado. Eu mudei de cor para quê? Para a gente enxergar o desenvolvimento das duas, paralelo. Vou ver se eu consigo. Tá. A integral do cosseno vezes seno ao quadrado. Essa integral é aquela mesma do início da aula que eu fiz para vocês. Só que era o contrário, era seno vezes cosseno ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, o U é o seno de x. Por quê? Porque o seno, a derivada do seno é cosseno. Tá? Então, dessa maneira, eu vou olhar lá para a tabela 3. Eu sei que isso aqui é uma U na P. Tá? Se o meu U é o seno, então a derivada é o cosseno. Vou fechar direitinho, né? E fecha direitinho. Então, posso ver aqui, ó, cosseno x dx, cosseno x dx corresponde a meu u. Então, cosseno x dx, eu vou substituir por u. E o seno de x, né, u. Dessa maneira, a integral de u ao quadrado a gente conhece, é u na terceira sobre 3. Ou seja, eu transformei essa integral aqui, eu transformei nesta integral que eu conheço a resposta, e peguei isso aqui. Voltando para a variável original, então tenho seno ao cubo de x sobre 3. Tá? Então, nós resolvemos essa integral. A integral em vermelho, né, nós resolvemos. Era seno ao cubo de x sobre 3. Esse menos corresponde ao menos que nós tínhamos na expressão original, né? O nosso resultado é um número positivo, né?
Não tem sinal de menos aqui. E, portanto, então, a integral de cosseno positivo. E, portanto, então, a minha integral de cosseno ao cubo de x dx, essa aqui, seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais c. O que vocês fizeram na pré-aula, a mesma coisa que essa aqui. Mesmíssimo. Não precisa nem bota. Só tem uns poréns com sinais ali, mas isso aí é o de menos. Vamos brincar com a área do sólido de revolução, né? Isso vai aparecer bastante até o final do semestre. Então, eu tenho um sólido, uma região que está limitada pelo seno, a curva pelo senoide, limitada por y igual a zero. O que é y igual a zero? Y igual a zero. Y igual a zero é o nosso eixo das abscissas. Y igual a zero, aqui é uma curva, né? Ou seja, ele disse, ó, pela curva, que a gente poderia botar pelas curvas, isso aqui, e y igual a zero. Y igual a zero é uma reta, é a reta do eixo das abscissas. Quando o x está entre 0 e π, ou seja, o x está entre 0 e π, né? Ou seja, se a gente for ver, meu gráfico começou em 0 e terminou em π, né? Bem certinho ali. Um pouquinho mais que 3. Tá. Então, isso aqui, essa minha região que está aqui embaixo, né? Ou seja, essa região aqui, ela rotacionou e formou, né, este sólido. Então, ela rotacionou em torno do eixo das abscissas. Bom, vamos ver como é que fica. Então, se eu quero calcular o volume, o que a gente sabe? A gente vai lá nas nossas anotações e descobre que eu tenho volume π integral, no caso de 0 até π, de quem? Do seno ao quadrado de x. Ou seja, é a função elevada ao quadrado, né? Então, dessa relação que a gente já está bem conhecida, nossa, eu tenho seno ao quadrado, né? Por causa da fórmula do volume. Então, seno ao quadrado, eu posso reescrever da seguinte maneira, 100 ao quadrado. Tá. Como eu vou agora tratar da integral do seno ao quadrado? E aqui é bem importante a gente ressaltar, né? Se eu tenho, né, as potências trigonométricas, como são chamadas, né? E aqui eu já aviso vocês, vamos dizer assim, acalmo vocês, dizendo que as potências trigonométricas que a gente vai usar é só o quadrado e o cubo. Eu não vou fazer integral de seno na quinta, cosseno ao cubo vezes seno na sétima. Essas coisas eu não vou fazer. Tá? É legal, mas não sei, não curto. Então, não vamos entrar nisso. Tá? Vamos fazer coisas mais interessantes. As únicas que a gente vai fazer é o seno na terceira, são o expoente 3 e o expoente 2. Quando a gente está com o expoente 3, a gente usou essa relação. Mas quando a gente tem um expoente 2, ou seja, tem só o seno aqui sozinho. Né? O seno está sozinho aqui, só ele. Tá? O que acontece? Não tem um cosseno para acompanhar ele, né? Ele está sozinho. Nós não vamos usar o 1, porque a 1, eu isolar o seno aqui, vai me sobrar um cosseno ao quadrado, ou seja, nós continuamos com o mesmo problema. Então, nós temos que usar quem? Nós temos que usar a 8, porque a 8, né, eu saio do problema do quadrado, ou seja, eu diminuo a minha potência. Então, o que acontece? Já puxei mais. Então, o seno ao quadrado de x corresponde, então, a essa identidade, que é a identidade 8. Tá.
Se eu tivesse o cosseno ao quadrado, eu teria que pegar a identidade 9 e assim por diante. Tá. Beleza, então eu tenho essa expressão. E o que acontece? Eu noto que o mais difícil, às vezes, nessa integral, não é nem fazer essa substituição, olhar para essa identidade. Porque essa identidade corresponde a essa expressão corresponde a essa expressão pela tabela. Assim, resolver daqui para cá. Por quê? Porque tem fração, tem constante. E aí eu vejo que alguns alunos ficam tremendo na base. Mas é muito simples. Eu tenho uma fração, né? E em cima da fração eu tenho uma subtração. Então, o que acontece? Eu vou abrir em uma soma de frações, né? Então, quando você tinha lá 2/5 menos 1/5, você escrevia 5, 2 menos 1. É a mesma coisa. Eu tenho 2 menos 1 e 2/5 menos 1/5. Eu tenho 1/2 menos 1/2 do cosseno 2x, né? Simples assim. Simples assim. Ah, professor, mas da onde que vem 1/2 do cosseno? Se eu tenho cosseno 2x dividido por 2, e aí eu sei que tem gente que está com a tentação de simplificar isso com esse. Mas lembra, na dúvida, não simplifica. Tá? Ou seja, o que está dentro do argumento é imexível. O que acontece? É a mesma coisa que eu colocar 1/2 do cosseno de 2x, ou seja, são expressões extremamente equivalentes. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Então, a gente não simplifica esse 2 com esse 2. Se simplificou isso, o problema é bem sério. Tá? E a regra básica, na dúvida, não simplifica. É melhor você apresentar um resultado certo de uma forma mais bruta, mas ele está certo, que você simplificar, fazer a coisa errada. Tá? Vou dizer para você, fica mais feio, no sentido de que mostrar que você não sabe, do que você apresentar um resultado certo, não simplificado. Então, apresentar um resultado certo, não simplificado, é 1000 vezes melhor do que você se meter a simplificar. Tá? Bom, então, o que acontece? Chegamos aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma subtração. Nessa hora de fazer a subtração, o que aconteceu? Eu vou ter uma subtração de integrais, né? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Na hora que eu vou fazer a subtração de integrais, o que eu tenho? Eu vou ter π integral de 1/2 dx. Menos, π, porque esse menos, por causa desse, integral de 1/2 cosseno de 2x. Certo? Bom, quando eu tenho isso, eu vou fazer esse 1/2 aqui, ele é constante. Então, ele pode ir para fora. Então, 1/2 vezes π vai ficar π sobre 2. 1/2 vezes π fica π sobre 2. Então, ficou integral dx, integral de cosseno de 2x. Tá? Foi esse o pulinho que eu dei aqui, né? Dessa forma, eu fiquei integral de dx, integral do cosseno de 2x. Então, é aqui que nós estamos. Bom, dessa maneira, eu vou olhar para 7 para resolver esta integral aqui. Né? Porque quem é a integral de dx? Né? Integral de dx é x, né? A gente viu isso lá na primeira aula de integrais. Integral de dx é x mais c, né? Muito simples. Então, x vezes π meios vai ficar π meios vezes x. Então, vai ficar meios vezes x, de 0 a π, menos 1 menos π sobre 2, vezes 1/2 do seno de 2x.
Aqui eu já dei um pulinho rápido, né? Ou seja, integral do cosseno é seno. Mesmo argumento, né? U. Quem é meu U? Meu U é 2x. Então, meu U é 2x. Então, quem vai ser meu DU? 2dx. Se é 2dx, aqui vai vir um meio aqui fora. Aqui, né? Desta maneira, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter... eu vou substituir aqui, então. Meios e menos 0. Agora, π vezes 1, e 2 vezes 2, 4. E aí eu vou substituir 2π e o 0, né? Que o 0 vai ser 2 vezes 0, 0. Ok. Agora, quanto é que é o seno de 2π? Não precisamos gastar a pilha da nossa calculadora, né? O seno de 2π é 0, né? Bom, seno de 2π é 0. Seno de 0 é 0. Se a gente não lembra de cabeça, não gaste a pilha da calculadora. Né? E sobrou então o quê? Então, tudo isso aqui é 0. Então, o que aconteceu? Π menos 0 vai ficar π. Então, π sobre 2 vezes π indica que o volume daquele sólido é π ao quadrado sobre 2. Né? Se eu for pegar isso na calculadora, ou seja, π ao quadrado dividido por 2, dá aproximadamente 4,93. Né? Se você quiser fazer 4,93. Fazer a continha. Claro que dá mais um monte de coisa aqui. Certo? Bom. Então tá. Então, estamos chegando ao final da segunda live. Né? E eu vou deixar para vocês, nesse final de segunda live, este exercício aqui. Eu não vou começar ele. Dá tempo de tomar uma aguinha e voltarmos às 9h15. Tá? Então, eu deixo aqui a integral 8 para vocês resolverem. E nós voltamos, então, às 9h15 a corrigir essa integral, né? E dar sequência. Certo? Então, encerramos aqui a segunda live. E voltamos, então, às 9h15. Ok? Até daqui a pouco.